Olá, eu sou a Bruna Póvoa e esse é o Pensando em Voz Alta. Isso aqui é uma pausa, um momento para a gente refletir junto. Se você também está recomeçando, ajustando a rota e procurando por onde seguir, fica. A nossa conversa começa agora. A gente vive numa época em que as coisas aparentemente têm que ser complexas para ter algum valor. Mas e se o verdadeiro valor estivesse nas coisas mais simples, só que bem feitas? Eu estava assistindo um episódio de um programa que eu gosto que foi falado muito sobre valorizar o simples bem feito. Isso me chamou a atenção. E eu comecei a pensar em como que isso se aplica na vida, né? Hoje em dia, se você parar para pensar, existe muita informação, muita explicação. Precisa ser muito bem explicado, tem que ter uma estratégia, tem que ser cheio de informação. Então, vai se complicando as coisas para que as pessoas percebam valor naquilo. É como se existisse quase que uma pressão grande para que a coisa seja complicada, sabe? Para que as pessoas percebam esse valor, né? Que se não for complicado, é muito basiquinho, é muito simples, então não tem tanto valor. E existe uma teoria que é chamada teoria da complexidade, que vai falar exatamente sobre isso, de que tudo precisa ser interligado, imprevisível e que é difícil de reduzir. E com certeza a gente consegue perceber que a vida é complexa, isso com certeza. Então, alguns autores falaram sobre isso, sobre o mundo ser intrinsecamente complexo, segundo Edgar Morin. Zygmunt Bauman, que muitas pessoas falaram, a internet ficou cheia de vídeos sobre o assunto, sobre a modernidade líquida e que tudo muda muito rápido. E Pierre Levy, que fala sobre a tecnologia que transforma a percepção do real. E isso, com certeza, a gente vem experienciando na vida nos últimos anos, nas últimas décadas, devido ao aumento da tecnologia no nosso cotidiano, né? Mas isso não significa que a forma como a gente vive precisa ser complexa. Será que você concorda? A armadilha da complexidade no nosso cotidiano tem mostrado que cada vez mais as pessoas procuram o que antes era muito procurado era a produtividade e agora como desacelerar. Existe aí uma questão da rotina perfeita, de como fazer para ser mais produtivo, então é uma produtividade excessiva. O autocuidado que é performático, que nós já falamos aqui, que não é exatamente para que a gente se sinta bem, para que a gente fique bem, mas para performar, para ter uma melhora em alguma coisa, né? Ou seja, para a produtividade em si, talvez. E em muitos momentos esse autocuidado ele vem carregado de uma pressão, de um porquê, né? Sempre tem que ter um objetivo, uma meta, né? E essa estética elaborada que a gente vem vendo, que começou a complicar coisas que deveriam até ser muito mais simples. E eu acho que existe também esse movimento de voltar à simplicidade, principalmente com algumas das novas gerações, né, que têm trazido essa ideia de que tá tudo bem, a gente faz isso aqui, a gente vive com isso, convive, que é a tecnologia, que é a quantidade de informação, que é essa complexidade das interligações, né, das relações e do cotidiano com todas essas referências, mas que eles percebem também a necessidade de voltar para uma simplicidade, de uma coisa que faz sentido
com o humano, né? Então, tanto na internet você vê movimentos desse tipo, como você pode ver muitas vezes em filmes, né, séries que a gente assiste muito, coisas que voltam para esse simples bem feito, né? Existe uma referência de uma personagem que eu gosto muito. Ela fala essa frase num filme que diz, falando sobre um artista, ela fala, ele trouxe o ordinário para o extraordinário. O que que isso pode significar? Com relação à arte, né, ali são várias pinturas de coisas do cotidiano, coisas que são simples, né, que são ordinárias, digamos assim, para o extraordinário, né? Fazer uma obra de arte de uma coisa que é simples pode ser trazer o ordinário para o extraordinário. Mas é um olhar, uma percepção, né? Bem específica que eu acredito que se encaixe nesse universo, né? Nesse mundo que a gente está desconstruindo agora para construir novamente. Uma coisa que me chama atenção muito, assim, com relação a essa rotina perfeita. Eu mesmo sou uma pessoa muito interessada em transformar a minha rotina em algo que me ajude, que essa rotina seja para me ajudar a ter mais performance, mais produtividade, mas ao mesmo tempo que ela me dê espaço para crescer no silêncio, para ter uma vida cotidiana, uma vida caseira que seja bem aproveitada, né? E muitas vezes a gente se deixa levar pela tecnologia, por ficar ali rodando feed e esse tipo de coisa a gente nem percebe mais que acontece tanto. Então, organizar a minha rotina para mim, ela acaba sendo, isso acaba sendo necessário para que eu tenha esse tempo de desconectar também. E isso faz com que eu me conecte com a minha família, principalmente com o meu filho, com o meu companheiro, com a minha mãe. Isso é muito importante, são as três pessoas mais próximas de mim. Isso é muito importante e que faz sentido para essa leveza que eu busco. Então, a minha rotina perfeita, ela é uma busca por leveza, uma busca por presença, por estar, né, no ambiente, no espaço familiar de maneira completa e não através de uma tela ou sempre junto com essa distração. E que é uma coisa que eu busco por causa do exemplo, por causa da influência pro meu filho, né? Que eu acho importante. A geração dele, que é a geração alfa, é uma geração que não sabe o que é viver sem a tecnologia, né? Eles já nasceram nesse mundo cheio de telas, cheio de informações. Então, para eles, a relação com isso é muito diferente da nossa. E eu acho importante que ele tenha um momento, né? Que a gente tenha um momento de se afastar um pouco, de ter essa calma, essa simplicidade, num fim de dia, por exemplo, da gente conversar, da gente estar mais próximo, da gente ter um outro tipo de relação. Até porque eu acho que é necessário para o próprio organismo, né, para o sistema, principalmente o sistema nervoso nesse caso, que passou o dia sendo bombardeado, né, por informações, por referências, por estímulos, por muitas coisas. Muitas vezes até na escola tem sido usado telas, né, e computadores, e enfim, celular não pode, tá, gente? Mas eles usam bastante isso, porque é da onde vem, é o que é normal para as crianças, então é da onde vem essas informações, é como eles conseguem fazer as crianças estarem mais próximas, né? E se interessarem pelos conteúdos, e enfim, eu acho muito importante também, tem que ter um limite, né?
E depois disso, voltar para casa e aí eu faço tarefa, eu preciso fazer uma pesquisa e tenho um computador, tenho um celular, vou assistir um desenho depois disso para relaxar. Então eu acredito que seja necessário um momento de parar, né, com tudo isso. A gente pode conversar sobre, a gente tem um momento para isso entre nós. E aí vem as rotinas para desacelerar, né? Um banho quente, vou ler um livro, vou comer uma coisinha, e aí o momento de ir dormir, a gente conversa mais um pouco. E aí, conversando com algumas pessoas sobre esse assunto, alguns amigos, colegas, familiares, eu percebo que muitas vezes é considerado que é difícil fazer isso, né? As pessoas hoje têm uma percepção de que o simples é difícil de fazer, porque fazer o simples bem feito exige mais atenção, exige essa presença, né? Exige você dar o seu tempo para isso, ter um cuidado com isso. Porque tudo que é mais simples, para ser bem feito, ele tem que ser feito com intenção. E aí é que eu entro mais uma vez com a história do romantizar a vida, né? Só que eu acho que o romantizar, eu já falei isso para vocês, o romantizar a vida, ele tem que ser feito do jeito certo, né? Porque não é você fingir a perfeição. Então, essa ideia da rotina perfeita, ela não pode ser fingida. A tal da rotina perfeita, que não existe, ela vai ser perfeita para cada um, vai ser uma rotina diferente. Você enxergar uma beleza real naquilo que você está fazendo. Eu gosto de romantizar no sentido de fingir que eu tô num filme, né? Que a minha vida é um filme, eu sou a protagonista, enfim. Tem todas esses jeitinhos, né, de você fazer. As roupas confortáveis, né? Quais as cores que eu vou usar, porque eu gosto desse tênis que é rosa, desse tênis que é preto, então eu vou usar essa roupa aqui que eu gosto porque é confortável e aí eu vou sentar na minha escrivaninha, vou me sentir bem para escrever meu livro. Tudo isso porque eu gosto de dar valor para essas coisas que já existem na minha vida, que fazem parte. Então, essa rotina perfeita, para mim, é uma rotina que eu posso estar ali vendo a beleza nas coisas e coisas que aparentemente são simples e não as coisas que são difíceis de fazer, porque escrever meu livro é bem difícil de fazer, mas eu tô sempre vendo beleza naquilo que acontece, de que maneira que ela acontece e ele parece mais simples. Isso traz para mim muita presença, sabe? Me coloca num lugar de estar presente, de ter intenção, de fazer aquilo com amor. Isso implica que não é uma tentativa de impressionar ninguém. Não, não existe essa rotina perfeita. Então, eu não tô falando dela, eu não tô fazendo ela para impressionar ninguém. A minha rotina é para melhorar a minha vida, para manter a minha vida leve, para manter a minha vida tranquila, para fazer com que as coisas funcionem, não por uma produtividade performática, mas para viver tranquila comigo mesma, da maneira que eu quero. Essa coisa de viver por uma aprovação externa é algo que eu vivi por muito tempo e por isso eu falo sobre isso, porque você acaba criando uma barreira, de certa forma, que é da estética de validação, em que você acaba não construindo nada. Você está sempre esperando um retorno de algo que, na verdade, não funciona para você. E por isso ele continua não funcionando. E você continua fingindo que é perfeito, que está dando certo, que isso é bom para você. Porque você precisa performar para receber essa validação. Então, continuar buscando impressionar as pessoas, a aprovação externa, a validação externa,
isso acaba só atrapalhando você. E você continua, porque é um ciclo interminável de eu quero agradar e para agradar eu tenho que performar. E você acaba não recebendo aprovação, validação nenhuma, porque não é autêntico, porque você está fazendo isso para receber a avaliação. É terrível. Eu já vivi muito isso, e é por isso que eu falo. É por isso que eu busquei coisas totalmente diferentes. E a romantização da minha rotina, da minha vida, ela tem essa intenção. É fazer as coisas com intenção para chegar a algum objetivo, mas sem essa performance estética de uma coisa maravilhosa, uma coisa gostosa, porque não é. É fazer com que isso realmente seja. E, e eu aprendi que isso se dá através dessa simplicidade bem feita. Não é sempre. A gente não pode achar também que todo dia vai ser então maravilhoso, vai ser lindo, porque eu estou seguindo esse objetivo de fazer o simples bem feito. Porque, como a gente viu, a teoria da complexidade já demonstra, a vida é complexa, né? As relações são complexas, tudo vai ser, de certa forma, vai ter alguma dificuldade mesmo, né? A vida não é fácil, gente. Mas existe uma maneira de você trazer a sua presença, de você fazer da maneira mais simples, fazer bem feito, e isso te traz alegria. E aí é um outro ciclo que é muito mais interessante, de que você mantém isso, porque a autenticidade, a sua leveza, a sua presença, fazer isso com verdade, faz com que, inclusive para os outros, mas o mais importante é você, se sinta bem em uma rotina, em um momento, em coisas da vida, que por mais difíceis, mais complexas que sejam, quando você traz essa coisa bem feita e a sua verdade nisso, sendo autêntico, sendo intencional e sendo presente, faz com que seja muito mais leve e mais gostoso de fazer. Você já deve ter visto na internet ou já deve ter ouvido falar das famosas Clean Girls, que é uma estética em que está geralmente associada a meninas muito magras, postam fotos com comidas realmente aparentemente muito saudável, tudo muito saudável, frutas, verduras, legumes e só isso que elas comem. Fazer exercício de manhã, né? A ideia da rotina perfeita que elas trazem, que tem a ver também com uma estética minimalista, que não tem muitas coisas, que é tudo meio claro, né? Os lençóis brancos, sempre essa estética, essa coisa muito que não é chapada também, mas que tem sempre essa mesma intenção de mostrar que é tudo muito organizado, muito limpo, que é certinho, tem os seus horários, que essa pessoa. E ficou muito associado à mulher, né? A uma menina que segue muito esse padrão, né? Dentro desse padrão. E que, na minha opinião, não é uma coisa muito interessante, que acabou dificultando muitas das coisas que a gente vem falando sobre, que inclusive eu sou muito fã, que falo sobre, que é produtividade e organização, porque fez com que muitas meninas no mundo inteiro ficassem obsessivas por isso, e elas não conseguem chegar lá porque elas continuam se enxergando como erradas. E esse é o maior problema. Por isso eu vim falar sobre isso. A beleza, nesse caso, está relacionada a ser essa pessoa, né? Uma menina disciplinada, que tem um corpo perfeito, que tem um rosto perfeito, que faz as coisas exatamente do jeito que tem que ser nessa rotina perfeita. E isso é um exagero,
Por isso eu venho falar sobre uma beleza que está associada ao simples, bem feito. Você não precisa, por exemplo, ir para academia 5, 6 vezes por semana e para conquistar aquele corpo perfeito. Não. Você tem que estar no peso que é propício para sua altura, por exemplo. Você pode não conseguir 6, 5 vezes por semana, você pode 3, você pode 2, você pode uma. Mas bem feito. É a simplicidade do que é feito. Eu, por exemplo, por ter me aposentado, não posso mais dançar como uma bailarina profissional. Mas eu me mexo um pouquinho de vez em quando, faço 2, 3 vezes por semana algum movimento para não ficar parada. Bem feito. Com intenção, com presença. Porque é isso que é legal. É isso que vai fazer diferença. Não é você ir todas as vezes, porque aí você pensa, quando você não vai uma vez, nossa, fiz tudo errado. Aí você volta, nossa, que problema, vou ter que começar de novo. E você fica internamente falando mal de você mesma para você. O que isso vai fazer com a tua autoestima? É por isso que é problemático. E por isso que eu acho importante a gente falar sobre uma rotina que não é perfeita. Um mundo que é complexo, que é difícil mesmo. A vida é difícil e não tem problema você não conseguir. O importante é você continuar, você tentar, você ir atrás de novo, você manter uma rotina que pode não ser perfeita, mas que se adapta à sua vida, como as coisas acontecem na sua vida, no seu cotidiano. Como que as coisas acontecem, você pode perceber os padrões, de que maneira que as coisas se dão, a complexidade da sua vida e entender que eu vou fazer esse aqui que é mais fácil, que é mais simples, mas eu vou fazer bem feito toda semana. Pode não ser todo dia, mas vai ser toda semana, vai ser todo mês. E uma das coisas que me chamou a atenção para isso também na minha vida foi porque eu estava buscando uma rotina que fosse perfeita e que estava mais me atrapalhando do que me ajudando. Eu comecei a entender que não dá para eu querer gravar os vídeos à tarde, por exemplo, porque a minha família está em casa, faz barulho, tem uma construção aqui do lado, já faz barulho, tem várias coisas que, na verdade, dificultam. Então eu tenho que fazer um esforço para gravar de manhã. E aí já era um problema. Eu tava me sentindo mal. Meu Deus, mas de manhã não dá porque eu tenho que estudar de manhã. Porque... Não, eu não tenho, eu posso estudar à tarde. Não precisa ser perfeito, não precisa ser como a dos outros, não precisa ser como disseram que tem que ser. Ela não vai ser realmente perfeita. Para minha vida, isso aqui funciona melhor. Eu vou estudar à tarde. E à noite eu vou ficar com meu filho para aquele momento de sair das telas e a gente conversar antes dele ir dormir. Então, talvez a beleza não esteja no extraordinário, naquilo que é incrível, mas sim nessas coisas pequenas, nessa simplicidade, mas numa coisa simples que é bem feita, que faz você se sentir bem, porque você está presente naquele momento. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa. E por hoje é isso. Obrigada por pensar comigo. Se alguma coisa do que a gente conversou aqui hoje ficar aí reverberando, deixe ecoar. E lembre-se que nem sempre todas as nossas perguntas precisam de respostas imediatas. Fica bem, fica presente. Até a próxima, eu espero você.